Oitavo ano, seja muito bem-vindo à aula de história de hoje. Nós vamos fazer o seguinte, pessoal, vamos dividir a aula aí em uma, tá? Porque tem muita coisa pra gente falar, e em dois em podcast, tá? Então nós vamos iniciar aí a nossa aventura, a nossa jornada, tá? Que tem muita coisa para ser falado na página 98, tá? Com revoltas coloniais e vamos finalizar na página 103, correto? Com a resolução das atividades, exceto o desafio. Então é muito importante que vocês prestem bem atenção no podcast, enviem as atividades em dias para facilitar tanto para vocês quanto para a gente no final do bimestre, tá? Para não ficar aquela loucura toda, eu fiz, eu não fiz. Ok? Vamos lá então. Saber o que aconteceu no Brasil. Bom, então nós estamos vindo, pessoal, de um cenário muito importante, que é o quê? A revolta dos colonos, das pessoas que, enfim, sofriam opressões de governos, na verdade, desgovernos, né? Que nós podemos considerar aí, porque eles só pensavam na elite e o restante era jogado às mínguas. E sendo assim, as pessoas elas começaram a, peraí, né? Não é bem assim. Porque antigamente, na Idade Média, tinha um aparato religioso muito forte. Porque as pessoas nasciam em uma condição pobre, mas peraí, Deus tem um propósito para você. Você nasceu pobre aqui, mas se você comprar um pedacinho do céu ali, né, na venda de indulgências, vocês lembram disso? Né? Você vai, no caso, ter uma vida boa quando você morrer. Então as pessoas acreditavam muito nisso, mas com a racionalidade, com o Renascimento e outras tantas ideias, iluminismo aí, né? E outras correntes filosóficas voltadas mais para o rumo das exatas, o fim, realmente, a extinção do absolutismo, que visavam, na verdade, a extinção do absolutismo, fez com que muitas dessas ações e muitas dessas ideias caíssem por terra, tá? E no Brasil não foi diferente, tá? No século XVIII, aí começaram aí ter um grande levante considerável para muitas coisas modificarem, mas não quer dizer que antes não, né, não havia acontecido. Tanto que quando eu fui explicar para vocês que no pan-americanismo lá, né, no sonho pan-americano, né, houve uma certa manifestação ali no Nordeste, só que foi abafada, tá? Então, ou seja, as revoltas elas não param, tá? É muito importante que nós venhamos a saber disso. Não foi só no século XVIII que, peraí, não, nosso livro começa aqui, mas que durante a história, para quem estuda história, para quem entende um pouco do assunto, né, sabe, aí tem uma leve noção, aí vocês sabem que, peraí, né, os índios, quando os portugueses, né, a colônia quando foi colonizado, né, até mesmo antes, houve um embate, houve um confronto. Então as revoltas elas não começaram aí. Elas tiveram, digamos assim, uma notoriedade aqui, porque foi daqui que tudo começou o processo de independência do Brasil, tá? Então o que, que acontece? Na regência de Dom Pedro I, né, o Marquês de Pombal, ele decidiu fazer algumas adaptações, voltar o governo absolutista, né? Deixar o governo absolutista mais forte no Brasil. E com isso, uma das coisas que ele fez foi intensificar, né, no caso, as cobranças, os tributos a serem pagos, né, no caso que eles chamam de derrama, que era o quê? Quando a pessoa não tinha dinheiro para poder pagar, né, os tributos, eles simplesmente entravam na casa das pessoas e pegavam os bens, né, dos colonos para poder, no caso, suprir digamos assim, o quantitativo relacionado da época. Então, suposição, vamos trabalhar em reais, vamos adaptar para a nossa realidade. Se caso todo mês tinha que pagar R$ 300 e eu só tinha R$ 200 na minha casa, né, isso estou adaptando muito para vocês entenderem. Eles entravam, pegavam algum objeto de valor, sei lá, tipo, isso aqui, levavam o meu sofá, né, alguma coisa para ser vendido, para ser trocado, para reverter aí, né? Na verdade, geralmente era mais questões voltadas para o que eles acreditavam que era precioso, né? Então, ou seja, eles de alguma forma eles tiravam alguma coisa que é meu para poder reverter no lucro. E com isso, os colonos eles ficaram revoltados. Falaram: "Oh, peraí, isso não é justo. Uma vez essa derrama, ela ainda vai ser aumentada mais à frente, eu vou explicar para vocês." Então, o Marquês de Pombal ele fez as diversas adaptações no período de regência dele aqui no Brasil, né? Uma vez que Dom Pedro I estava lá em Portugal, ele estava aqui,
E aí, então, ele como governador, né, como chefão, ele tentou fazer algumas adaptações e, na verdade, o tiro saiu pela culatra porque não adiantou muita coisa, né? Só revoltas dessa má gestão. Então, além dele ter feito isso, ele expulsou os jesuítas. Para você que não sabe, os jesuítas eram líderes religiosos, né, da Igreja Católica, enfim, tal, que, digamos assim, inclusive houve um fenômeno no norte do país onde eles começaram a distribuir armas para os nativos, correto? Para poder o quê? Para ter embate, para ter confronto. Olha para vocês verem, então eles, espera aí, porque os jesuítas, eles tinham ideias iluministas também. Eles tinham ideias, digamos, do que é certo, do que é errado. Eles viam o que era feito ali com os colonos e principalmente com os nativos, com os escravos, e ficavam revoltados com aquilo. Então eles tentavam ajudar de certa forma ali por baixo dos panos, foram descobertos e expulsos do Brasil, tá? Na regência aí de Marquês de Pombal. Outra coisa que ele fez também foi a distribuição de duas capitanias. Sim, ele fez uma capitania, né, ali lá por Pernambuco e a outra lá no Maranhão. Que era o quê? Nada mais nada menos que intensificar essa cobrança, né, e de materiais preciosos, enfim, né, de tributos, vamos dizer assim. Então, no século XVII, a produção de açúcar estava bombando. Só que no século XVIII ela deu uma caída e aí a questão mineradora, né, os materiais preciosos, né, as pedras preciosas, elas começaram, né, os minérios, né, começaram a ter um grande valor. E assim começa a conjuração mineira. Por quê? Com isso, né, devido às questões voltadas para é, no caso assim, do ouro e outras pedras preciosas, outros minérios preciosos, então começou uma corrida muito forte, né, descendo, eles foram descendo desde o Nordeste e foram para o rumo de Minas, né, onde nós temos Minas Gerais, o nome Minas não vem à toa, né, porque lá tinha um núcleo muito forte de ouro. E com isso a exploração lá também foi muito forte. Só que para a elite, né, colonial, não tinha tanto aspecto, porque eles, né, eram dono do engenho, no caso eram as pessoas que coordenavam ali e tal, eles apenas pegavam e passavam e ficava um pouquinho para eles, entendeu? Eles não eram tão afetados, digamos assim. Só no século mais tarde, né, no século XVIII, que as coisas. Já estou falando do século XVIII, né? As coisas elas começaram a pesar, as ideias iluministas começaram a bater, outras revoltas externas começaram a chegar no Brasil, né, como a revolta do Haiti, né? Vocês lembram do Haiti que nós falamos no mês passado? Na revolta inglesa, né? Inglesa, não, perdão. Revolta das 13 colônias, né? No caso dos Estados Unidos, onde teve um impasse muito grande, onde mostrou para o mundo inteiro que a maioria ela faz a força e que o poder realmente tem que vir dos representantes do povo. Entendeu? Não tem que ser um monarca que a gente tem que. Não é assim. Nós, enquanto sociedade, não temos que fazer o que ele quer. Ele, muito pelo contrário, ele tem que analisar as nossas, digamos assim, as nossas necessidades e promover mudanças. Entendeu? Então, basicamente, esse era o processo. Então, na Conjuração Mineira, né, o que que aconteceu? As pessoas, a tarifa, né, de ouro, ela começou a subir. E aí, com isso, as pessoas elas foram fazendo o mocó delas, né, pessoal? Foram encurtando aqui, foram encurtando ali, tal, tal, tal. Então, a diminuição, houve, né, uma diminuição na questão de ouro, né, da questão da arrecadação de ouro. E o açúcar já não estava lá aquelas coisas, né, não empobreceu de vez, mas diminuiu bastante em relação ao século XVII, né? E aí com isso foi feito um pente fino ali e o pessoal falou assim: você quer saber de uma coisa? Nós vamos fazer o seguinte, lá em 1779, nós vamos fazer o seguinte, no caso da coroa. Vocês me devem pra gente aqui, de acordo com os nossos cálculos, vozes da minha cabeça, né, na cabeça deles, deviam em torno de 9.000 toneladas, tá? De ouro. 9.000 toneladas de ouro. Tá? Aqui no nosso livro diz. É, 9 mil quilos, perdão. 9 mil quilos de ouro. No caso, 9 toneladas de ouro, né? 9 toneladas de ouro. 9 mil, um quilo. Um quilo não. No caso, 1.000 se refere a uma tonelada. Então, no caso, 9 toneladas de ouro, tá? 9.000 toneladas de ouro. É, sei que tá acabando a bateria, coloquei aqui para carregar, vamos lá.
Vamos ver se não descarrega. Então, 9 toneladas de ouro, né, foi cobradas aí durante esses 11 anos que o pessoal não estava, digamos assim, né, contribuindo de acordo com o que a coroa estava querendo. Então, o que houve? As pessoas elas começaram a se reunir e houve um levante, né, onde nós temos a Inconfidência Mineira. Ela começa aí. Por quê? Os inconfidentes eram pessoas, né, que tinham um determinado conhecimento, eram pessoas que não eram tão leigas no assunto, e eles se reuniam ali contra a coroa. Só que o inconfidente, né, ele fez o seguinte, ele foi lá e botou a boca no trombone para obter recursos, entendeu? Ele tipo dedurou todos os coleguinhas dele que estavam ali, né, juntos e Shallow Now para poder acabar com no caso essa exploração toda, para poder se sair bem. E aí com isso nós temos o famoso fato aí de Tiradentes aí, que foi ele, o nome dele tá aqui, eu vou ter que ler, gente, perdão, tá? Mas é porque são tantos nomes, eu vou ler os nomes para vocês. Então aqui na página 100 tá aqui falando é, na organização da Conjuração Mineira, né, destacaram-se os poetas Cláudio Manuel da Costa, Tomás Antônio Gonzaga, Coronel Joaquim Silveiro dos Reis e os alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido como Tiradentes, né, que eram os organizadores. Quem foi o dedo duro, né, que foi lá e falou tudo, foi Joaquim Silvério Reis, né, denunciou o movimento às autoridades para assim ser perdoado das dívidas, tá? Então ele foi lá, trocou os colegas dele por dívida. Já o Tiradentes, né, que no caso foi o Joaquim José da Silva Xavier, ele assumiu o BO dele, traduzindo para nossa realidade, né? Ele foi lá e falou não, durante eles fizeram, né, uma espécie de, como é que chama? De tribunal, chamou todo mundo, né? Tá, todo mundo foi preso, né, na verdade. E aí, no começo, ficaram negando, não, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Só que aí Tiradentes, gente, foi lá e falou a verdade. Falou o seguinte, olha, é isso mesmo que eu fiz, entendeu? Eu assumo, eu sou um dos líderes, na verdade, eu sou o líder de tudo isso aqui, é o que eu acredito. E vocês já sabem, né? Ele arrasou lá. Só que infelizmente arrasaram com ele, né? Ele foi, no caso, todo mundo ali foi preso, mandado para Rio de Janeiro. E depois de um ano, né, enfim, alguns foram soltos e tal. No começo, a sentença já era já de morte, né, para poder já ficar de exemplo. Só que aí eles, tipo, perderam tudo que eles tinham, né, no caso eles, e Tiradentes foi pego para Cristo, né? Foi enforcado em praça pública, tá? E esquartejado e colocaram as partes do corpo dele, né, em alguns fragmentados, né, em determinados locais da cidade para poder servir de exemplo para os próximos ali que fizessem alguma rebelião. O que, que vai acontecer com você? A mesma coisa que aconteceu com Tiradentes. Por isso nós temos aí o feriado, né, no dia 21 aí, em homenagem a Tiradentes, que foi um grande é, um grande militante, né, que, enfim, batalhou muito e que lá na frente muitas pessoas, digamos assim, seguiram os seus passos, mesmo com medo, que aconteceu na Conjuração Baiana. Né? Na Conjuração Baiana, pessoal, já é mais simples, na verdade, aqui tem muito mais coisas para vocês saberem. Nós só estamos dando uma pincelada porque lá no ensino médio, lá no segundo ano do ensino médio, isso aqui vai pesar para vocês, primeiro ano, segundo ano, isso aqui é conteúdo de primeiro e segundo ano, tá? Mas aqui tá bem resumidão para vocês, só pra vocês não chegarem lá cru. Então a Conjuração Baiana ela já foi já um pouco diferente, né? O nome já fala, aconteceu na Bahia, né? Então Conjuração Baiana foi um movimento popular, né? Onde pedreiros, alfaiates, enfim, escravos, no caso pessoas que elas foram emancipadas, tipo assim, pessoas que eram escravas iam lá comprava a liberdade delas, enfim, nessas pessoas um monte de gente, a elite também participou, né? Muito importante. Inclusive não deu certo por conta da elite, porque a elite deu para trás, porque ela ficou com medo, tá? Então, assim, eles fizeram um movimento em massa para poder ir contra o governo que estava também oprimindo, né? Então, todas as revoltas no Brasil, tanto desde a Conjuração Mineira, quanto perdão, desde a Conjuração Baiana, quanto, né, na Mineira, houve também, no caso da Inconfidência Mineira, foram de tributos e
questões voltadas para a exploração. E as pessoas já não estavam aguentando mais. E vendo o que estava acontecendo lá fora, principalmente a questão do Haiti influenciou muito aqui na Conjuração Baiana, porque eles eram a maioria. E o medo da elite foi esse, que foi o medo de que acontecesse a mesma coisa que aconteceu no Haiti. Então, por isso eles deram um passo para trás, né? Deixaram, no caso, os pobres, né, as pessoas irem na frente e eles, infelizmente, no dia do Levante, que nós vamos ver aqui na página 102, né, em 12 de agosto de 1798, houve aí uma série de coisas que gerou enforcamento e morte em massa. E no final, nosso livro, né, feminista, não podia faltar aqui, ele diz o seguinte, que entre os revolucionários que receberam a pena de prisão, havia 5 mulheres, Luzia Francisca de Araújo, Lucrécia Maria, é, Lucrécia Maria Gercente Vivência, e com a atuação dos destaques Domingas Maria do Nascimento e Ana Romana Lopes, todas negras alforriadas, né? Elas foram, então, no caso, pegas e enforcadas. Só para vocês terem noção, porque aqui no livro ainda fala uma frase muito importante, que no caso, peraí, perdão, pessoal. Elas demonstraram o quanto estavam revoltadas com as condições de vida que a sociedade, no caso, apresentava, e mais que isso, mostraram que a história não eram só feitas para os homens, tá? Perdão, elas não foram enforcadas, não. Aqui tá falando que elas receberam a pena de prisão, né? E dentre eles haviam 5 mulheres. Mas houve enforcamento, tá? Houve enforcamento na Conjuração Baiana. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Foi um pouco extenso. Eu sei que às vezes pode ter sido um pouco cansativo. Tentei levar no nosso linguajar. É uma pincelada, como eu falei pra vocês. Não é algo... Eu gostaria de fazer uma aula específica para cada um, para cada tema. Mas eu sei que, infelizmente, demanda muito do nosso tempo. E tempo é o que a gente não está tendo esse bimestre, né? Nós temos que fazer aí, uma vez que também no nosso livro ele não aprofunda muito, porque não é o conteúdo de vocês de fato, né? No caso é o conteúdo de vocês, mas não é algo que vocês devem se preocupar agora. Vocês devem apenas aprender e entender o que foi. Lá na frente, aprofundamos mais. No caso, vocês vão aprofundar aí lá no perdão, lá no primeiro ano, lá por volta do segundo bimestre, segundo ano, por volta do segundo, terceiro bimestre, vocês vão estudar tudo isso aqui, tá bom? Então, um abraço para você. Qualquer dúvida, deixe para mim as dúvidas no meu WhatsApp de preferência, tá? Ou pode deixar na plataforma também, mas no meu WhatsApp você recebe, no caso, o feedback mais rápido. E é isso. Nos contate. Agora ouça o podcast para as atividades da página 103, tá bom? Com exceção do desafio. Tchau, tchau.